Acontecia muitas coisas. Eu não vou fazer uma palestra. Esses seminários, um seminário de introdução para o pessoal da graduação, dos 3 programas de filosofia, preparando o simpósio. Então, as palestras todas aqui são palestras de preparação para introduzir ao tema. E eu sou introdutor do tema. Eu vou dizer algumas coisas para saber como é que, de repente, a questão da mente e a questão das neurociências se transformaram em questões centrais na reflexão filosófica de hoje. Então, eu vou começar com o problema da assim chamada reviravolta linguística. Vocês sabem que esse é uma terminologia que vem do filósofo norte-americano Richard Rorty, que escreveu um livro exatamente com esse nome, Linguistic Turn. Não é uma palavra nova na filosofia. Já Kant falou de uma revolução copernicana. Os alemães falam de virada, Wende. E em Portugal se fala de viragem. Quer dizer, como queiram, o giro, tudo isso diz respeito a quê? Há uma forma diferente de articular a filosofia enquanto teoria. A filosofia é fundamentalmente uma teoria e ela se articula teoricamente em quadros diferentes. Como pela primeira vez fez muito claro isso Carnap, né? Embora falasse apenas de uma moldura, um quadro linguístico, linguistic framework, mas na realidade o que ele estava querendo dizer é que a filosofia se articula a partir de quadros teóricos diferentes. Então, a reviravolta linguística quis significar isso, uma forma diferenciada de articular a filosofia enquanto teoria. E ela tem, na minha maneira de compreender, que não é a de Rorty, que identifica a reviravolta linguística com a filosofia analítica, ela tem 2 canais de articulação. O canal analítico e o canal da fenomenologia hermenêutica, que tem como elemento comum a centralidade da linguagem na filosofia. A linguagem se tornou um elemento absolutamente incontornável na articulação de uma teoria filosófica. O que significa isso? É que nós vamos dizer daqui a pouco. De qualquer maneira, vamos tomar aqui como exemplo o que depois se chamou de filosofia analítica, que teve seus primeiros ensaios de articulação na Inglaterra, numa contraposição de um grupo de professores contra o neo-idealismo inglês. Quer dizer, filósofos ingleses que defendiam uma perspectiva de que a filosofia tem a ver com a totalidade. E esses filósofos vão insistir ao contrário, na análise lógica. E essa filosofia analítica, como ela apareceu, ela se considerava uma revolução, no sentido de que ela queria superar uma certa suspeita que se tinha em relação à filosofia, que ela não era muito séria, não tinha cientificidade e cheirava a irracionalismo, quer dizer, uma espécie de achismo sem muita seriedade. E por isso que a filosofia analítica se distinguiu, em primeiro lugar, por seu estilo de filosofar. Uma filosofia que não queria ser algo sem controle teórico rigoroso. Então, a primeira impressão que ela deu no mundo filosófico é filosofia sim, mas uma filosofia controlada. O que significa isso? A filosofia não pode reduzir-se a uma pura interpretação do que passou. A filosofia tinha virado uma espécie de história da filosofia. E aqui no Brasil, inclusive, eu lembro nos anos 60, quando eu era estudante, tinha programas que reduziam toda a história da filosofia. Ninguém enfrentava mais problemas de uma maneira teórica.
Quer dizer, os problemas desapareceram. Havia relatos do que os outros disseram. Ora, a filosofia analítica, nesse sentido, foi uma revolução grande para o pensamento, para o clima filosófico da época, porque ela começou a dizer que filosofia não é a simples descrição, uma simples interpretação do que os outros disseram, ela tem a ver com argumentos, com demonstrações, com provas, ou seja, ela pretende ser o enfrentamento teórico de problemas. Evidentemente que isso não era, no começo, o monopólio dos analíticos, por exemplo, um filósofo que mais ou menos coincidiu com o início da filosofia analítica é Edmund Husserl, que é um teórico de primeiro nível, embora ele vai terminar dizendo que a filosofia é uma descrição transcendental, mas isso é outra questão. Em todo caso, a filosofia analítica criou um novo tipo de texto filosófico, que não era mais simplesmente um ensaio literário, como Logos fez, hermenêutico ou fenomenológico, no sentido de descrição do fenômeno, mas era um conhecimento teórico. E, nesse sentido, levantava uma enorme pretensão. Bem, hoje há uma grande discussão de saber o que isso significa, o que é filosofia analítica mesmo. E eu me refiro aqui, em primeiro lugar, a um grande filósofo inglês, que é professor na Universidade de Oxford, que é Michael Dummett, que deu um curso uma vez em Bolonha, e o seu texto original em inglês foi traduzido para o alemão com o título Origens da Filosofia Analítica. E ele defende aí, como em outros livros, ele é um grande especialista em Frege, escreveu um livro fundamental na interpretação do pensamento de Frege. Ele diz duas coisas para ele que caracterizam fundamentalmente a filosofia analítica e que vai nos ajudar a compreender o que significa a reviravolta linguística. Primeira coisa, a convicção de que o esclarecimento filosófico de qualquer questão é alcançado através de uma análise filosófica da linguagem. Então se trata aqui de um procedimento metodológico. Não se faz mais filosofia sem passar por uma análise filosófica da linguagem. E a segunda coisa, que é a convicção, diz Dummett, de que um esclarecimento abrangente em filosofia só pode ser alcançado através dessa forma. Quer dizer, não há outra maneira possível. E aí ele diz que, nesse sentido, Frege deve ser considerado o fundador da filosofia analítica, porque ele vai insistir que o que a filosofia tem que fazer é trabalhar o pensamento. E como vocês sabem muito bem, Frege vai distinguir com muita força o pensamento, que é algo objetivo, do ato de pensar, que é algo subjetivo. Daí toda a sua luta contra o psicologismo em lógica. Quer dizer, aquela tese que dizia a lógica trabalha como as pessoas pensam. No fundo, o problema é empírico, de saber como é que tal grupo humano pensa assim ou assado. Não, o que está em jogo é o pensamento. E a melhor maneira de trabalhar o pensamento é pensar sobre a linguagem que exprime o pensamento. Daí porque, no fundo, a pergunta fundamental de Frege é qual é a estrutura da sentença declarativa, porque nós falamos do mundo. Porque aqui é o pensamento expresso em linguagem. Essa é a razão por que, então, a filosofia se concentra agora na linguagem como aquela instância sem a qual não se articula uma teoria filosófica. É a partir daqui que se vai falar, o contrário que se fala hoje, né? A substituição do mental pelo linguístico. Então se diz, olha, a filosofia moderna, toda ela foi uma filosofia da consciência. A consciência é algo mental. Só que não existe consciência a não ser articulada linguisticamente. Portanto, a questão fundamental é passar de uma articulação consciencial para uma articulação linguística. Bem,
A questão que se põe agora é o seguinte: qual é então o papel da linguagem na filosofia? Ela é um tema novo, como por exemplo o neocantismo defendeu, que a filosofia transcendental de Kant tinha sido muito limitada, porque ela não falou da dimensão simbólica, etc. Então, se acrescentava um novo tema à filosofia. Ora, na realidade, para entender bem o que significou a reviravolta linguística enquanto nova articulação de uma teoria filosófica, a gente tem que entender que a linguagem aqui não é simplesmente um tema novo, não trabalhado até agora, mas é uma instância nova de mediação da própria teoria filosófica enquanto tal. E nós temos aqui um colega lá na Unicamp, o Arley Moreno, que tentou entender isso dizendo o seguinte: há aqui uma mudança de matriz, quer dizer, uma mudança de quadro teórico, no sentido de que o lógico passa a exercer a função transcendental. O que é a função transcendental? Transcendental, como você sabe, para Kant, não é um objeto, é uma teoria das condições do conhecimento objetivo. Então, o Arley quer dizer que o que aconteceu na filosofia analítica foi que agora essa função transcendental, isto é, de condição de possibilidade do conhecimento dos objetos do mundo, é exercido não mais pela consciência, mas pela linguagem. Por isso que ele diz, na filosofia analítica, há uma substituição do a priori dos princípios puros trabalhados pela filosofia transcendental pela lógica. Há um deslocamento, portanto, da consciência para a lógica, no sentido de determinar aquilo que condiciona o pensamento do mundo, aquilo que torna possível o pensamento do mundo. E deslocando para a lógica, dizer, querendo ou não querendo, nós estamos deslocando o pensamento na direção da linguagem. Então a linguagem aparece como uma nova instância em que o mundo, vamos usar agora a palavra transcendental, se constitui, em que o mundo se torna objeto para nós, em que nós temos acesso aos objetos do mundo. Então, as próprias expressões linguísticas é que constituem essa condição de possibilidade de pensar o mundo. E, portanto, o Arley faz aqui uma coisa semelhante ao que faz aquele filósofo alemão, lá da Universidade de Tübingen, naturalmente hoje já é emérito, Ernst Tugendhat, que diz que a filosofia analítica, ela não é uma forma nova, completamente nova, frente à tradição de Kant. Porque a revolução de Kant consistiu em fazer da filosofia não mais uma teoria dos objetos, mas uma teoria que reflete sobre as condições de possibilidade do conhecimento dos objetos. Ele chama isso uma postura reflexiva. Ou seja, a filosofia deixa de ser uma simples teoria do mundo para se transformar numa reflexão sobre aquilo que torna possível o conhecimento do mundo. Ora, o que traz de novo a reviravolta linguística, que se articulou para ele, em primeiro lugar, na filosofia analítica? É que no lugar da consciência, no lugar da mente, diríamos hoje, se põe a linguagem. E a linguagem, então, a grande instância mediadora do conhecimento. Nesse sentido, a linguagem não é um objeto novo, um novo tema da filosofia, mas ela é a instância sem a qual a teoria filosófica não se articula. E eu acho que compreender isso é uma coisa fundamental. E engraçado que isso foi dito logo por um dos primeiros articuladores da filosofia analítica, e depois isso foi esquecido.
que é Moore, que disse: filosofia analítica não é uma philosophy of language, não é uma filosofia da linguagem, mas é uma philosophy through language, é uma filosofia através da linguagem. Né? A linguagem é o pressuposto teórico, metodológico de articulação de uma teoria filosófica. E nesse sentido, o nosso colega lá de Florianópolis, o Celso Braida, que durante um certo tempo foi aqui professor da Unifor, escreveu um livrozinho precioso, em 2013, Filosofia e Linguagem. E lá ele faz isso com muita clareza. E a gente pode resumir a ideia central dele numa frase aqui que ele escreveu na página 76 desse livro: o real experimentado, enfrentado e vivido no curso da existência humana, individual e coletiva, é ele mesmo estruturado pela consciência. Quer dizer, o nosso conhecimento não é a nossa fotocópia. Há um trabalho, se é que a gente pode chamar assim, da parte do cognoscente, do sujeito. Só que para ele, o que é novo na filosofia analítica é que a consciência já é sempre perpassada e constituída pela linguagem. Então, nesse sentido, a linguagem é a grande mediação. Bem, a filosofia analítica se articulou através dos tempos em diferentes formas. Até uma das formas de compreender isso por exemplo, pegar as dimensões da linguagem. Aquela famosa afirmação do Charles Morris, que a linguagem tem pelo menos 3 dimensões fundamentais. Hoje nós falamos de outra, mas sintaxe, semântica e pragmática. Então você vai encontrar, primeiramente, um grande projeto de articulação da filosofia analítica enquanto análise sintática da linguagem, que é de Rudolf Carnap. Wittgenstein, no Tractatus, elabora o que seria uma filosofia, se ela fosse possível. Ela seria uma filosofia articulada semântico-ontologicamente. E, no segundo Wittgenstein, a grande reviravolta na direção da pragmática, né? Até chegar hoje ao inferencialismo de Robert Brenner. Mas essa história de que a consciência pode simplesmente ser substituída pela linguagem não ficou assim tranquila. Sempre de novo voltavam filósofos a falar sobre atos mentais, sobre representações, sobre processos mentais, até que pouco a pouco se foi articulando uma pergunta fundamental: qual a natureza real dos processos e estados mentais? E é a partir daí, quando se começou a tematizar cada vez mais a mente humana como elemento fundamental, se começou a falar de uma mudança de paradigma na filosofia, ou de uma nova reviravolta na filosofia, que agora não mais linguística, mas mentalista. A filosofia da mente, para muitos filósofos, começou a ocupar o lugar que na filosofia analítica clássica era atribuída à filosofia da linguagem. E é nesta perspectiva que no fim do século passado se começou a falar de reviravolta mentalista. Ou seja, a filosofia da mente, como dizem os italianos, os povos que falam línguas latinas normalmente falam de filosofia do espírito, embora na concepção clássica havia uma distinção entre os gregos e medievais entre 3 dimensões da vida humana: o corporal, o psíquico ou seja, o psíquico, o mental e propriamente o espiritual. Essa distinção desapareceu e que surgiu com toda a força foi o problema mente-corpo, o psíquico propriamente falando. Ou seja, a mente não era simplesmente algo psíquico, como se considerava no passado. Então, a filosofia do espírito, né, como falam os franceses, o espírito vai cada vez mais ocupando o lugar e a função que a filosofia analítica tradicional atribuía à linguagem. Isto é,
De tal maneira que a mente começa agora a ser o pressuposto metodológico necessário, não só para entender a linguagem, mas para entender todo e qualquer problema filosófico. Quer dizer, de novo, há uma analogia grande aqui entre linguagem e mente, porque assim como a linguagem não era um objeto da filosofia, mas era o pressuposto metodológico a partir de onde todos os objetos poderiam ser enfrentados filosoficamente, agora, no lugar da linguagem, a mente. Portanto, o fundamento objetivo de uma análise filosófica enquanto tal. E isso significou também uma reviravolta epistemológica muito grande. E é a partir daqui que a gente pode compreender a relação com as ciências, e de uma maneira muito especial, as neurociências. Então, mente e neurociências. É o seguinte, é que no domínio dos estados mentais, no enfrentamento da compreensão dos estados mentais, ocorreu o desenvolvimento da ciência do cérebro, as investigações da chamada inteligência artificial, daquilo que depois se denominou ciências cognitivas, muito ligadas, inclusive, à teoria da computação. Então, há filósofos que hoje dizem que a cognição é um conjunto de maneiras pelas quais o sistema natural ou artificial adquire, armazena e trata a informação. Ou seja, quer se trate de informações perceptivas, através dos sentidos, quer de informações simbólicas, através da linguagem e dos códigos. Ou de informações formadas em outros meios, tais como imagens, esquemas, etc. Ora, a finalidade, então, desse tipo de conhecimento científico é estudar a natureza das representações e processos entendidos com categorias neurofisiológicas. Daí porque a filosofia, assim chamada filosofia da mente, se ligou fortemente à ciência neurofisiológicas. E analisar as maneiras segundo as quais um organismo interage com seu meio ambiente, através destas representações. Ora, tudo isso que eu estou dizendo agora, de uma maneira muito caricatural, tudo isso contribuiu para deslocar a linguagem do lugar central na investigação filosófica e substituí-lo por uma teoria da mente, como o pressuposto metodológico fundamental de todo o empreendimento filosófico. A tal ponto de que foram surgindo grupos que disseram: nós não queremos mais saber de linguagem. Essa história de filosofia da linguagem desembocou no mais profundo relativismo, no historicismo, quer dizer, tirou qualquer objetividade da filosofia. Sobretudo o grupo dos atuais ontólogos franceses, né, o Badiou, o Mensayou e essa gente, vai dizer nada de ontologia com filosofia da linguagem. Não queremos fazer ontologia e acabou-se. E há um outro grupo também, a nível de língua inglesa, de certa maneira capitaneado por Williamson, que é professor em Oxford, aliás, esteve aqui em Fortaleza no ano passado, e diz sim, filosofia ontológica, metafísica, mas não tem que passar necessariamente considerações linguísticas. Em língua portuguesa, talvez o maior representante dessa corrente ontológica sem mediação linguística é o professor Branquinho, que é professor em Lisboa e que esteve conosco aqui mais de um ano. Como? Branquinho. João Branquinho, que publicou um dicionário, aliás, muito útil, de termos lógico-filosóficos, pela Martins Filho. Bem, então, isso significou, como eu estava dizendo, pouco a pouco, a substituição de uma teoria da linguagem como uma mediação incontornável de uma teoria filosófica para uma teoria da mente, que agora teria esse...
Agora, a revolução metodológica, que ao meu ver em grande parte foi provocada por Quine, ela significou que aos poucos se foi dizendo não há diferença estrutural entre o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Então, filosofia constitui um tipo de conhecimento que não difere das ciências, a não ser com relação à abrangência de suas questões. Então, isso vai ser para Quine uma questão básica. A filosofia põe questões que dizem respeito a todas as ciências, mas não tem uma estrutura de conhecimento diferente. Ou como o Habermas vai dizer, ela não tem uma verdade diferente que a verdade das ciências. Ela é uma ciência. Só que é uma ciência que toma conta daquilo que é abrangente. Então, nessa postura, a física se considerada cada vez mais uma função fundamental que abrange o conhecimento, no fundo, de todo o real. Também os fenômenos da esfera da vida, do espírito, da mente, são, em última instância, manifestações físicas complexas. E por essa razão, devem ser explicados fisicamente. Nesse sentido, se começou a reduzir todos os fenômenos a fenômenos físicos. E se deu a isso um nome, como sempre, o fisicalismo. Que no fundo, na minha compreensão, é uma teoria metafísica, porque faz uma afirmação que diz respeito a tudo. Todas as realidades são físicas. Toda a realidade individual existente é física, é coisa física, portanto são físicos os estados mentais, as mudanças mentais ou psicológicas, isto é, são apenas estados e processos sofisticados de um sistema físico complexo que é o cérebro. Numa palavra, tudo que é atribuído à mente é mais corretamente atribuído ao cérebro. Claro que hoje existe uma enorme reação a isso. O Cícero é especialista aqui, um dos grandes filósofos, um australiano muito jovem, que manifesta que o naturalismo tem uma postura, em última instância, incoerente. Bem, as posturas que diziam o contrário foram consideradas posturas dualistas e inaceitáveis. Bem, a questão fundamental, e com isso gostaria de terminar, no quadro teórico do fisicalismo, é como se explica a ocorrência das produções cognitivas do espírito humano. Como entender os estados mentais? Isto é, isso se explica pura e simplesmente através dos procedimentos cerebrais, portanto, numa base estritamente física. Essa é a questão que é posta. Foi essa problemática que levou o pensamento filosófico ao contato cada vez maior com as ciências cognitivas e com as neurociências, isto é, com a psicologia cognitiva, com a neurobiologia, a física, a química, a fisiologia e as pesquisas da inteligência artificial. Portanto, um contato cada vez maior com as ciências no contexto teórico específico das ciências da natureza. E, consequentemente, de acordo com o nível específico de inteligibilidade atingido pelas ciências naturais. Há em muitos, eu diria, uma pura substituição da filosofia pela neurociência. Então se põe no lugar de uma pesquisa fortemente filosófica, mesmo quando se admite que ela teria alguma coisa a fazer, ninguém sabe dizer o quê. E termina, na prática, significando uma pura substituição. Bem, eu termino só com referência aqui a um filósofo que hoje os analíticos os consideram absolutamente, já não muito analítico, pelo menos superado, que é o Schostland. Diz que aqui nós temos dois procedimentos de pesquisa: a psicologia cognitiva e a inteligência artificial, que possuem em comum a ideia de que os estados internos, as criaturas inteligentes, são, de uma ou de outra forma, estados de informação.
e que suas interações coletivas constituem uma função dessas informações específicas. Daí a caracterização geral de abordagem do processamento de informações, que seria, então, o específico dessa nova maneira de articular a filosofia. Ou seja, uma abordagem, em última instância, computacional. Muito obrigado.